Agora, como funciona um DPS? É claro que o DPS ele tem diversas tecnologias de proteção, como varistores, centelhadores e diodos. Mas de uma forma simplificada, nós podemos dizer que o DPS ele funciona como esse circuito que está na tela de vocês. Percebam que inicialmente o equipamento, este notebook, ele está alimentado à rede elétrica. Então tem todo esse circuito aí, tem essa representação de uma energia de corrente contínua, essa senoide. Percebam que existe uma chave que está aberta. Por quê? O DPS, enquanto não está tendo um surto, ele não deve fazer nada na rede. Então, ele é como se fosse uma chave ali, algo como se fosse um stand-by. Enquanto a energia estiver nos valores que podemos chamar de aceitáveis e que não são surtos elétricos, o DPS ele fica aberto. Uma vez que ocorreu o surto elétrico, aí é diferente. O DPS automaticamente ele percebe essa sobretensão transitória, ou esse surto, ou podemos dizer esse pico de energia, e ele se fecha. Quando ele se fecha, ele se torna um caminho alternativo para a passagem de energia. Então o surto elétrico agora ele tem duas opções. Ou ele passa no equipamento e danifica o equipamento, ou ele passa no DPS. É função do DPS sempre ser mais atrativo para essa energia. Se ele passou no DPS, obviamente não danificou o equipamento. Durante essa atuação do DPS, existe um fenômeno que a gente poderia chamar de tensão residual. E o que é essa tensão residual? Perceba nesse gráfico que existe como se fosse um surto, então percebam que existe uma onda vermelha, que ela cresce bastante, e existe um azul, que seria a ação do DPS. O DPS ele percebe que esse surto ele está elevando a tensão e ele limita num valor seguro. Observem também que existe um VS, como se fosse tensão de suportabilidade. O que essa tensão de suportabilidade significa? É um teste que é feito durante o desenvolvimento deste. O que é feito? É como se fosse um surto elétrico que vai ser aplicado várias vezes nesse equipamento para testar se ele suporta um valor mínimo de tensão. 127 volts, o equipamento deve receber pulsos de no mínimo 1.5 kV, que é a mesma coisa do que 1.500 volts. Já aqueles equipamentos preparados para 220 volts devem receber no mínimo 2.5 kV, que é a mesma coisa do que 2.500 volts. Logo, se eles recebem esses pulsos e passaram por este teste, a função do DPS é limitar a tensão a um valor menor do que esse. Vamos dar um exemplo. Existe um DPS nosso que tem uma UP de 1000 volts. Logo, um equipamento de 127 volts que foi testado a suportar até 1500 volts vai ser protegido por esse DPS. A mesma coisa se esse DPS for instalado no equipamento de 220. Por quê? Se o surto elétrico vai causar 10.000, 20.000 volts, a hora que o DPS limitar a esses 1 kV ou 1000 volts de UP, qualquer equipamento de 127 ou 220 volts vai suportar. Isso é chamado, então, de uma proteção bem coordenada. O equipamento ele sempre tem que ter uma suportabilidade acima da UP do DPS. Então lembrem disso, na hora de selecionar o seu DPS, a UP é uma informação muito importante. Quanto menor este valor, mais sensível é o DPS, então melhor para os seus equipamentos. Então pessoal, entendido esse circuito de funcionamento do DPS, agora vamos mostrar para vocês na tela uma gravação feita em nosso laboratório que mostra na prática um DPS protegendo um equipamento.